Os estúdios da TV SPL têm a satisfação de receber hoje Daniele Gaspar. Daniele Gaspar, em 1996, participou do intercâmbio internacional de Rotary e morou e estudou um ano na Austrália. Quando retornou, passou a lecionar inglês. Formou-se em comunicação pela PUC de Campinas em 2000 e montou com uma amiga, a Cristina, uma produtora de documentários. Daniela, os seus cumprimentos para os nossos telespectadores da TV SPL. Bom, muito obrigada pelo convite, Geninho, primeiro. Gostei muito da oportunidade de vir aqui e conversar com você. Acho sempre bacana a gente poder divulgar o nosso trabalho e trabalhar com a comunidade, para a comunidade, pensando sempre em como se relacionar melhor com as pessoas, inclusive na comunicação. Esse intercâmbio internacional de jovens que você participou pelo Rotary, te abriu assim os horizontes para gostar mais de jornalismo? Você já tinha intenção de fazer jornalismo naquela oportunidade? Não, eu não tinha intenção. Eu sabia que eu ia seguir a área de humanas de uma maneira ou de outra, mas eu fui muito jovem, eu fui com 17 anos, ainda nem tinha me formado no colegial, não sabia exatamente o que era jornalismo. Mas o intercâmbio, ele é uma oportunidade muito boa para você se relacionar com outras culturas. Então, a língua, na verdade, ela acaba vindo como uma consequência. Né? O que foi muito mais interessante foi se relacionar e conviver com pessoas diferentes, desde os simples horários, né, e hábitos de café da manhã, até como as pessoas se relacionam entre si. Né? E quando você regressou ao Brasil, passou a lecionar inglês por causa da facilidade de falar, de aprender a língua local. E o jornalismo? Quando é que começou a estudar o jornalismo? Eu voltei com muita sede de independência, né? Um ano fora, apesar de ter sido patrocinada pelo Rotary, você volta com muita sede de independência. Então, quando eu voltei a estudar, comecei a dar aula de inglês. E, naturalmente, acabei me interessando pela comunicação, pela história, e aí achei mesmo que... Eu fui para o jornalismo sabendo que eu queria trabalhar com documentário. Eu fui para o jornalismo sabendo que eu queria trabalhar com audiovisual. Não... Obviamente, você acaba contemplando todas as áreas, né? Internet, revista, mas eu já sabia que eu queria... Eu era fascinada pelos as grandes reportagens da National Geographic e tal, foi o meu pontapé inicial. Assim. E esse trabalho que você fez, a participação da mulher militante durante o regime militar, já foi um documentário de formatura? Foi um projeto que iniciou como formatura, como projeto de graduação, de conclusão de curso. Foi uma semente que a gente plantou, eu e a Cristina, né? E, na verdade, esse nosso encontro de parceria desde a faculdade acabou culminando, como você disse mesmo, na nossa produtora. E é um documentário independente que agora a gente está numa nova fase, que é uma fase de montagem. A gente quer realmente, de fato, agora tentar colocar isso no mercado para ser visto, ouvido. E ser compreendido pela relevância histórica que ele tem, né? Eu vi uma amostra do teu documentário e achei muito interessante. Foi difícil fazer, porque vocês foram em busca da mulher militante, né, na política, na época dos anos de chumbo, né, das mulheres militantes, tanto da direita como da esquerda, né? E como é que foi esse trabalho? Como é que vocês chegaram nessas personagens? Né? No início nós estávamos, como todo jornalista, bem instigadas a encontrar as nossas personagens, né? As nossas personagens reais. E houve um estudo antes, uma seleção de nomes, antes da gente ir em busca mesmo. Depois que a gente fez uma seleção de nomes em função de jornais que nós lemos da época, livros e revistas, as mulheres da esquerda, vamos taxar, mas vamos dizer assim, as mulheres que trabalharam contra o regime, né, elas eram mais fáceis de serem encontradas, porque a maioria delas já estavam atuando ainda, ou em organizações, ou como profissionais liberais, então foi mais fácil. Assim, uma das maneiras muito fáceis de encontrá-las foi colocar, assim, sugerir o nome delas completo na lista de assinantes de telefone. E aí a gente conseguia o telefone dela residencial e ligávamos e nos apresentávamos, né?
Porém, as mulheres que apoiaram o golpe, né, que apoiaram, na verdade, a revolução, que esse era o olhar delas, foi um pouco mais difícil, porque eram mulheres mais velhas, na sua grande maioria. Então nós tivemos que ir através de grupos e organização. Mas chegamos em muitas. Dessas que vocês entrevistaram, quais as que mais impressionaram? Aquelas que transmitiram mais emoção, mais alguma coisa? Você lembra ainda? Ai, Dininho, eu acho que ambos os lados. Porque, na verdade, você vê que, indiferentemente da posição que elas ocuparam, elas acreditavam nas suas próprias ideias e eram convictas. Quando a gente selecionou um grupo de mulheres militantes, fossem eles contra a favor da revolução ou contra o regime, eram mulheres convictas e mulheres atuantes. E a década de 60, no final da década de 60, né, 64 golpe, depois até a anistia, é um período também de muita mudança para a mulher, indiferentemente se ela fosse militante ou não. Né? Então a gente tem um período de revolução sexual, a mulher conquistando o mercado de trabalho. Então elas também, entre esses dois grupos distintos, também tinham muitas características comuns. E isso fazia delas muito interessantes por si só. Quem que sofria mais? As mulheres que trabalhavam pró-revolução ou as que estavam na militância assim da esquerda? Dizer. Eu acho que as menos convictas sofriam mais. As que eram mais convictas, indiferentemente da causa, acreditavam no sonho, acreditavam ou na defesa do seu país, ou na mudança dele, e faziam por ele muitas coisas. Muitas pegaram armas, muitas saíam à noite à procura de pessoas que achavam que fossem subversivos. Então, né, pelas suas próprias razões, elas eram muito convictas, muito idealistas. E elas continuam mantendo aquelas posições delas depois? As que apoiaram a Revolução? Sim, a versão delas é a mesma, né? O balanço final é que bom que elas conseguiram tirar o Brasil da ameaça comunista, né? E o lado das militantes de esquerda é um lado muito de balanço, né? Que é a transformação da nossa esquerda de uma maneira muito geral no Brasil, o tal do balanço, né? E esse documentário está pronto, né? E vocês estão levando ele a algum lugar, apresentando em escolas, faculdades? Na verdade a gente tem quase 40 horas de gravação, de entrevistas, e a gente está numa outra montagem, porque a primeira montagem foi ainda no universo bem de faculdade, a gente tinha uma limitação de tempo, era uma coisa mais direcionada. Como desde o início a gente trabalhou nesse projeto a longo prazo, agora a gente está em edição dele, para depois a gente conseguir trabalhar na parte de divulgação e também distribuição, né? Porque o documentário, indiferentemente das personagens, das pessoas, ele revela um fato histórico. Um momento histórico país, pelo que o país passou, né? Ele focaliza bem isso, os dois lados, os argumentos de cada um, né? O que cada um pensava que fosse o melhor, né? E a gente procurou, né? Eu acho que esse, na verdade, é o grande objetivo, é humanizar, né? Indiferentemente das escolhas, humanizar, não dizer o que é certo e o que é errado, mas ao mesmo tempo ter uma postura ética nesse sentido, né? Tá bom. E o objetivo é finalizar o trabalho e levá-lo à divulgação na mídia e também para material de estudos, né? Nas escolas, universidades, estudos políticos, né? Muito bem. Agora tem uma notícia aqui que recentemente você foi convidada a ir à Venezuela por uma ONG, a ONG FDIM, Federação Democrática Internacional de Mulheres, lá na Venezuela. Como é que foi essa experiência? Quanto tempo você esteve na Venezuela? Foi durante 2 semanas. Foi no ano passado, durante 2 semanas, e estivemos em Caracas, na verdade, num projeto de documentário para essa ONG, né? A FEDIM é uma ONG internacional que teve a sua origem no final da Segunda Guerra Mundial, e ela atua
É uma organização, na verdade, que reúne as grandes organizações dos países e os países reúnem as outras pequenas, né? Então ela junta internacionalmente todo mundo. E aí houve um congresso que, a convite do Hugo Chávez, ele sugeriu a FEDIM que fosse realizado em Caracas, e então nós fomos a Caracas. Eu não sou da FEDIM, fui convidada pela FEDIM para ir, para captar essa atmosfera, para captar não só o encontro de todas essas lideranças comunitárias e mulheres da Venezuela, mas também a Venezuela em si, que é um país que está aí. E nessas 2 semanas que você esteve lá, deu para sentir o clima na Venezuela? Qual é? O que você achou? Qual a tua impressão a respeito da Venezuela do Hugo Chávez? Então, né, mesmo a gente tendo uma postura e buscar leituras mais criteriosas aqui no Brasil, e mesmo estando na América Latina, é muito interessante como que a vivência mesmo te traz à tona muitas outras coisas, né? Nós estivemos na Venezuela num momento muito específico. Foi, na verdade, mais ou menos em abril, e era o mês de celebração quando Chávez conseguiu não ser derrotado no golpe que ele sofreu alguns anos atrás. Então, nesse grande dia, tradicionalmente, desde a tentativa do golpe, há uma celebração com toda a população da Venezuela, e em uma forma de discurso, né, de que estão vivendo um processo democrático e tal. Então, no final dessa segunda semana, num domingo, teve essa manifestação, e nós, obviamente, como documentaristas e jornalistas, fomos às ruas captar isso, entrevistar as pessoas, e eu fiquei na cobertura de rua, não na cobertura de palanque. E foi uma vivência muito interessante, porque obviamente viam a gente com uma câmera, né, e vinham perguntar, mas de onde que é, de que imprensa que é, do Brasil. E aí eu fiquei impressionada com o nível de politização, assim, das pessoas que estavam nas ruas, sabe? Aí vieram perguntar sobre a questão da produção de álcool no Brasil, porque isso é um tema da América Latina. Aí vieram saber se o Lula gostava do Hugo Chávez. Então, assim, a reação da população comigo muito politizada. Eu achei bem interessante nesse sentido. E o Hugo Chávez, né, ele tem um carisma à parte, assim. É impressionante como ele é uma pessoa querida pela população. Agora, esse povo que estava na rua, era um povo já que foi para apoiar, ou era cidadão comum que estava na rua, tanto de um lado como do outro, pró-Hugo Chávez, contra Hugo Chávez? Eu senti, a minha experiência lá foi que eu acho que era o cidadão comum. Cidadão comum. Porque tinha muita gente. Tinha quase 25 mil pessoas nas ruas. E era um emaranhado de ruas, assim. E muitas fotos, e muito jornal. E as pessoas... E eu também estava numa atmosfera também muito a favor do Chávez, né? Ele apoiou o encontro dessas mulheres. Essas mulheres foram ao palanque como convidadas. Eu também estava nessa atmosfera. Consigo ter essa certeza. Mas o grau de politização e como que realmente aconteceu mudanças estruturais na Venezuela desde a entrada de Chávez se faz notar pelo discurso das pessoas. Então as pessoas falam sobre como que era a educação antes e depois, não que está maravilhoso, mas como era, né? Falam muito com relação ao poder aquisitivo, quanto que você se tinha mesmo no bolso para poder comprar comida, e agora se tem, né? Muito bem, e os planos futuros da jornalista e da produtora? A Documentarte, né, que é a nossa produtora, a gente está trabalhando em 2 setores, assim. A gente está tentando buscar os nossos projetos independentes através de editais, até da iniciativa privada, né? Mas é uma construção, é um caminho, né? Como todo produtor cultural do Brasil, é uma luta, né? Tem que estar na lida mesmo. E a gente tem a nossa postura mais comercial, que não deixa de ter a nossa postura de documentário, né? A gente trabalha com uma linguagem bem voltada para o documentário, que não é um documentário experimental. Então, por exemplo, a gente faz vídeos institucionais diferenciados, né? Com uma abordagem mais
mais humanizada, com a percepção da câmera. Então, esses dois direcionamentos da produtora. E como jornalista, continuo escrevendo para a revista, continuo dando os meus toques. Mas que é um projeto de fazer um documentário sobre a poetisa penense Elisa Barreto. Como é que está esse trabalho? A gente está na pesquisa, né? Que é um dos momentos mais gostosos, assim, que todas as etapas são, mas essa é realmente bem especial, quando você se aproxima do propósito, do que te leva a fazer algo, né? A gente está no momento de pesquisa e a princípio a ideia é que a gente consiga fazer um documentário, curta-metragem. Então essa semana a gente inscreve o projeto para o edital do Ministério da Cultura e vamos torcer os dedos, vamos tentar, mas se a gente não conseguir ser contemplado, a gente tenta de outro jeito e vai tentando de outro jeito. O importante é produzir, você me disse, né? Pois é, né? Ter condições de conseguir produzir, né? Eu acho que o digital, a questão do vídeo digital popularizou bastante o acesso, né? Tá bom. Alguma coisa mais que você queira transmitir para os nossos internautas? Acho que não. Então, ao invés de a gente agradecer a sua presença, sempre simpática, assim, sempre amiga, e não faltará oportunidade quando se adiantar esse documentário, esse curta sobre Elisa Barreto, venham novamente à casa para a gente divulgar e ver o trabalho. E as suas despedidas para os internautas da TV SPL. Queria agradecer pela oportunidade. Eu acho que essa televisão pela internet é uma oportunidade muito bacana, muito interessante, muito fantástica, principalmente porque o internauta tem a possibilidade de conhecer a sua própria comunidade. Então, no mundo muito globalizado, às vezes o excesso de informação acaba levando a gente à falta de informação. Então, saber buscar informação do seu próprio bairro, num link de fácil acesso, coloca como favoritos lá, que é sempre bacana, que funciona, que aí você sabe o que acontece à sua porta, no seu vizinho. Então, dá o teu endereço pela internet, o teu endereço. É www.documentarte.com.br, documentarte com T mudo, né? Ou então no telefone 3061-5812. Ou no Daniele, com 2 L's e @documentarte.com.br. Aí a gente responde. Obrigado, Daniele, pela sua presença. Obrigada a você. Muito obrigado. Obrigada.